Sem perder tempo, nosso garoto lançou outra faca de sashimi na direção do segundo alvo, com a mesma precisão. A lâmina passou rente a Saki e cravou bem no centro do quadro. Com uma expressão séria, Kong perguntou se agora ela estava interessada. Do outro lado, Saki ficou completamente atonita com o que acabará de presenciar. A cena então avança para o dia seguinte, na sala de reuniões. Kong entra acompanhado de Baten e Chloe. E para sua surpresa, Saki já estava lá esperando por eles. Ao vê-la, Baten comentou: "Hoje você chegou cedo, hein, Saki?" Todos se sentaram. Saki sorriu para nosso garoto e disse: "Oi." Observando a interação, ele pensou consigo mesmo: o efeito do sashimi nunca falha. Baten, surpreso, notou que Saki já havia adiantado boa parte da papelada. "As autorizações estão todas prontas", informou ela. Com isso, Baten deu início à reunião. Ele explicou que a masmorra do búfalo era habitada por demônios de rank C, os chamados búfalos de água. Eram criaturas conhecidas por investirem de longe, dificultando o combate corpo a corpo. Em compensação, tinham fraqueza contra ataques à distância. Baten então mencionou uma regra crítica. Em hipótese alguma, o portão de pedra no centro da masmorra deveria ser aberto. Chloe perguntou o que aconteceria se alguém abrisse. Existem rumores de que ele serve como um tipo de selo, mas é só uma hipótese. Nada foi confirmado, respondeu Baten. Saki então lembrou a todos que a permissão da academia era clara. O portão deveria permanecer fechado. Não havia motivo para desobedecer. Sorrindo, nosso garoto afirmou: "Entendi. Nunca abrir o portão de pedra. Pode deixar." Todos se viraram para encará-lo. Sem entender o motivo da súbita atenção, Kong ficou confuso. Baten então perguntou: "Kong, você sabe o que tem atrás daquele portão?" "Não, obviamente. Não devemos mexer com aquilo", respondeu ele. Mas por dentro, ele sabia a verdade. Havia um chefe oculto atrás do portão de pedra. Aliviado com a resposta, Baten suspirou. "Ainda bem", pensou. "Pelo menos não vamos ter problemas com isso." Já Kong pensava consigo mesmo. O portão só podia ser aberto sob certas condições e ainda estava trancado pelo sistema. Apesar do risco, a eficiência daquela masmorra era inigualável. Enquanto esses pensamentos o distraíam, ele notou Saki comendo chocolate de novo. "Você gosta mesmo de chocolate, hein?" comentou. Saki sorriu de lado. Pessoas inteligentes precisam de chocolate. De repente, ele lembrou de Chloe. Quando olhou para ela, percebeu que havia entrado em seu modo yandere e se preparava para atacar Saki. Algo estava estranho. Kong sentiu. E pensou: eles estão observando. Por eles, provavelmente se referia aos anciãos. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ele a Chloe. "Nada", respondeu ela, tentando disfarçar. Por dentro, Kong decidiu esperar. Ele sabia que, na hora certa, eles apareceriam. A cena então muda para os arredores de Chorven. Dentro do ônibus, nosso garoto contemplava seu retorno à cidade. Um lugar onde jurara nunca mais voltar. Não depois da dispensa de Kang do exército. Ele acreditava de verdade que jamais pisaria ali novamente sob aquelas circunstâncias. Enquanto estava imerso nesses pensamentos, o ônibus começou a desacelerar. Do lado de fora, alguém perguntava ao motorista como poderia ajudar. O motorista respondeu que estavam transportando alunos da Academia Warren, e o trabalhador imediatamente liberou o caminho. Observando tudo, Kong refletiu sobre as restrições civis impostas na área. Suspeitava que fosse por causa da zona de masmorra, sujeita a medidas de segurança rígidas. Também cogitava que os anciãos estivessem monitorando cada passo seu. Nesse momento, Baten se aproximou e ofereceu a Kong alguns ovos, dizendo que era um alimento básico nacional. Kong recusou educadamente, mas se perguntou internamente se as pessoas ainda comiam aquilo. Tentando quebrar o clima tenso, Baten comentou: "Você parece bem nervoso para alguém indo enfrentar só uma masmorra de rank C." Baten encoraja Kong a relaxar. Kong ri da preocupação, garantindo que está bem. Em seguida, Baten se vira para Saki e oferece ovos também. Ela recusa com um simples não. Já na frente do ônibus, Chloe continua dormindo, ainda agarrada à sua espada. Baten comenta, meio em tom de brincadeira: "Não me diga que você vai se exibir de novo, Kong." Nosso garoto responde com um simples não. Enquanto isso, Saki é pego olhando fixamente para ele. Mas assim que seus olhares se cruzam,
Ela desvia o olhar rapidamente, deixando Kong desconfortável. Ele começa a se perguntar por que todo mundo parece estar observando com tanta intensidade. Ao chegarem ao destino, Chloe acorda, animada com o clima agradável e a paisagem exuberante. Kong reflete silenciosamente que aquele lugar já foi um ninho de um antigo demônio, e agora, ironicamente, virou uma masmorra agrícola. Baten repara na enorme mochila de Kang e pergunta, curioso: por que está carregando tanta coisa? Nosso garoto responde, em tom provocador: quer saber o que tem dentro? Então abre a mochila e revela uma coleção de facas de sashimi. Surpreso, Baten pergunta se ele pretende vendê-las ali mesmo. É só precaução. Melhor prevenir do que remediar, diz Kong. Baten ri. Fala como um velho. Mas você deve ter seus motivos. Chloe toma a frente, dizendo que liderará o grupo como de costume. Kong expressa confiança nas habilidades dela enquanto todos avançam. Ao chegarem ao portão da masmorra, encontram 2 guardas posicionados na entrada. Um deles pergunta se são da Academia Vaca. Chloe confirma, e o guarda pede que assinem o registro de visitantes. Enquanto os demais preenchem os nomes, nosso garoto percebe uma sutil mudança na expressão do guarda ao ler seu nome. Isso levanta suspeitas. Algo não está certo. Antes que possa refletir mais, Baten o chama. Vamos, Kong. Entra logo. Não vamos te esperar. Já dentro da masmorra, Baten alerta o grupo para manter a atenção. Mesmo assim, Kong continua pensando na expressão do guarda. Havia algo estranho nos olhos dele ao ver seu nome no registro. Apesar da desconfiança, Kong tenta se acalmar. Vai dar tudo certo, pensa ele. À medida que avançam, nosso garoto observa pichações nas paredes, aparentemente deixadas por turistas. Ele se pergunta quando masmorras se tornaram atrações turísticas e acha o comportamento dos nobres, no mínimo, excêntrico. Saki então se aproxima e segura sua mão, dizendo que está cansada. Ele concorda, reconhecendo o cansaço dela, e Saki comenta que algo doce poderia ajudá-la a se sentir melhor. Você tem alguma coisa doce aí? Pergunta ela. Kong revira os bolsos e entrega um doce para ela. Não sou muito fã de balas. Você tem chocolate? Retruca Saki. Frustrado com a frescura, nosso garoto diz que ela devia ter trazido o próprio chocolate. Eu tô guardando meu para depois, responde ela, com um sorriso maroto. Mesmo relutante, Saki come a bala. Kong pensa que ela devia focar mais na missão. Nesse momento, Chloe alerta. 3 ou 4 monstros se aproximando, a 200 metros. Baten imediatamente assume o comando. Sigam o plano. Se fizerem tudo certo, não vão ter problema com esses monstros. Ele então instrui Chloe e Saki a avançarem, enquanto prepara um feitiço para aumentar a força delas. A ação se intensifica. Saki saca seu arco, uma arma de grau S, o arco carmesim. Kong reconhece o equipamento e pensa que, com algo daquele nível, limpar a masmorra será tranquilo. Mas de repente, Saki franze a testa. Tem algo errado com meu arco. Ela se pergunta se está enferrujada, por estar tanto tempo sem usá-lo. Kong começa a questionar se pode mesmo contar com ela naquele momento crucial. Então, Saki percebe o que está faltando. Tira seu chocolate do bolso e come com prazer. Agora sim, tudo está perfeito. Vendo isso, Kong se pergunta seriamente. Será que eu posso mesmo confiar nela? Mesmo com suas dúvidas sobre confiar em Saki, nosso garoto segue adiante. Enquanto os monstros emergem das sombras, tanto Chloe quanto Saki avançam ao ataque. Baten conjura um feitiço que amplifica a força de ambas. Chloe salta no ar e, com o único golpe de sua arma, abate o primeiro inimigo. Ao aterrissar, com mais 3 monstros à frente, ela se posiciona e declara que vai segurá-los na linha de frente. Mantenha a formação, grita Baten, exigindo que Chloe recue de acordo com o plano. Mas naquele instante, Saki já havia sacado seu arco. Em um movimento rápido, dispara 3 flechas certeiras, e todas atingem seus alvos com precisão cirúrgica. Em questão de segundos, os 3 monstros restantes estão no chão. Saki sorri de lado e comenta com desdém. Isso foi fácil demais. Depois, recompensando-se, tira um pedaço de chocolate e começa a saboreá-lo. Observando-a, Kong pensa nas possíveis consequências caso alguém quebre os chifres dos monstros. Mas ao mesmo tempo reconhece o valor de ter uma depois tão eficaz como Saki ao seu lado. A garota podia ser imprevisível, mas sua eficiência em combate era incontestável.
Kong então se pergunta se não deveria começar a juntar materiais de reforço, já pensando em otimizar suas armas e estratégias futuras. Seus pensamentos são interrompidos quando Baten propõe avançar mais fundo na masmorra. No entanto, um monstro búfalo surge de repente pelas costas do grupo, avançando com tudo em direção a Saki. Saki o reconhece imediatamente. Era o mesmo monstro que Chloe havia enfrentado antes. Irritada por Chloe não ter finalizado a criatura, ela se distrai. E, nesse momento, seu pé escorrega, deixando-a vulnerável, sem saber como reagir. O monstro está prestes a atingi-la. Mas então nosso garoto se lança em sua direção e o derruba com um golpe preciso de sua faca de sashimi. Saki fica boquiaberta com a rapidez e precisão dele. Você tá bem? Pergunta Kong, preocupado. Ela apenas consegue balançar a cabeça positivamente, corada. A cena muda para o lado de fora da masmorra, onde um telefone começa a tocar. Um dos guardas atende com um formal sim, senhor, confirmando as suspeitas de Kong. Aquele guarda estava mesmo envolvido com os anciãos. De volta à masmorra, nosso garoto segura os chifres do búfalo caído. É por isso que vim até aqui, declara. Chifres de búfalo, um material de reforço versátil de rank C, usado em aprimoramento de armas e outros equipamentos. Sem perder tempo, ele começa a coletar tudo que consegue carregar. Nesse momento, Saki se aproxima e lhe entrega um pedaço de chocolate. Uma forma de agradecer por ter salvado sua vida mais cedo. Kong aceita, mas imediatamente sente um calafrio. Chloe observava com um olhar intenso, já escorregando de novo para seu modo yandere. Percebendo o clima, ele se vira calmamente. Chloe? Ela se sobressalta e volta ao normal. Kong então se aproxima e sussurra algo em seu ouvido sobre o guarda que haviam encontrado antes. Chloe apenas assente. Entendido? Do lado, Baten observa a cena e comenta. Vocês dois estão juntos? Faz sentido. Chloe cora imediatamente. Nosso garoto responde. Supor que toda relação entre homem e mulher seja romântica é uma visão muito limitada. Chloe arregala os olhos, surpresa com a resposta. Sério? Diz Baten, confuso. Sempre achei que vocês fossem inseparáveis. Saki, ao fundo, sorri em silêncio, observando a cena. Kong, por sua vez, parece perdido, sem entender por que Chloe continua o encarando daquele jeito. Tentando mudar de assunto, Chloe pergunta. Sempre tem tão poucos búfalos assim nessa masmorra. Todos voltam sua atenção para o caminho à frente. Baten responde. Mesmo em masmorras populares, nunca são tão vazias assim. Ele então se volta para Saki. O que você acha? Saki pensa por um momento e responde. Não pareciam estranhos. Estranhos como? Pergunta Baten. Como se estivessem fugindo de alguma coisa. E búfalos não fazem isso. Baten concorda, acrescentando. Eles costumam ser dóceis. O povo da região até usa esses bichos para arar a terra. Ao ouvir isso, Kong fica momentaneamente chocado. Estão usando búfalos demoníacos para agricultura? O que há de errado com essas pessoas? Baten então comenta. Há vários sinais estranhos por aqui. E tudo parece indicar que tem algo mais profundo acontecendo. Havia elementos estranhos em jogo, mas provavelmente nada com que precisassem se preocupar. Tentando tranquilizar o grupo, Baten afirma que já haviam recebido sinais do caminho à frente. Então, em teoria, tudo deveria estar bem. Nesse momento, Kong pergunta como Baten e Saki se conhecem. Com orgulho, Saki responde com confiança. Eu fiquei em primeiro lugar na prova escrita. O Baten foi o segundo. E, com um sorriso provocador, acrescenta. Ele se gabou disso por semanas. Sabia? Para de falar besteira. Rebate Baten, irritado. Mas Saki ignora a bronca e continua. E nos testes de colocação, eu fiquei em terceiro. Nosso garoto fica surpreso com essa revelação. Ele jamais teria imaginado que Baten tinha ficado em segundo lugar. Sempre achou que ele era só um falastrão exagerado. Percebendo a expressão de Kong, Baten comenta. Ei, nem me compara com a Raquel. Ela é minha prima. Essa nova informação deixa nosso garoto ainda mais chocado. Agora fazia sentido porque, como jogador, ele nunca soube da conexão de Baten com os personagens principais. Eles eram parentes. Baten então explica. Minha família vem de um ramo secundário do clã Shangxia. A família da Raquel faz parte da linhagem principal. Por isso existe uma diferença. Mas logo depois ele mesmo corta o assunto com um aceno de mão. Enfim, chega disso.
Porque a gente tá falando sobre isso mesmo. Kong então fica apenas olhando fixamente para Baten, sem dizer nada. Baten dá um passo à frente, desconfiado. Que foi? Para de me encarar assim. Com um sorriso, Baten levanta os braços e diz em tom brincalhão. Quer saber? Eu tô vivendo o sonho aqui. Afinal, você é o mais impressionante do grupo. Só não esquece de mim quando ficar famoso. Hein? Kong ri e responde. Não vai acontecer. Nunca se sabe, murmura Baten, olhando para o horizonte. Vai que um dia você entra pro grupo dos 7 heróis. Chloe concorda. Baten tem razão. Você com certeza tem potencial para isso. Nesse instante, Kong percebe Saki andando à frente do grupo. Ela para de repente, se vira para eles, com um olhar sério, declara. Eu odeio os 7 heróis. A frase cai como uma pedra no silêncio. O trio parece não se abalar, mas Baten não consegue esconder a curiosidade e pensa. Qual é o problema dela com os heróis? Mesmo intrigado, ele decide não insistir. Vamos seguir em frente. Quanto mais rápido terminarmos essa masmorra, melhor. O objetivo era claro. Para completar a missão, precisavam derrotar 20 monstros búfalo. Nesse momento, Kong avista um cristal no chão da masmorra, rodeado por uma leve aura roxa. Ele se inclina, curioso, mas antes que possa examinar melhor, Baten o chama. Vamos! O que tá esperando? Kong hesita por um segundo, então se afasta do cristal, convencendo a si mesmo de que provavelmente não era nada. A cena muda para o lado de fora, onde o mesmo guarda de antes está ao telefone. Do outro lado da linha, uma voz pergunta. Os preparativos estão completos? O guarda responde, em tom formal. Sim, senhor. Tudo está pronto. Os alunos da academia já devem ter encontrado os búfalos enfurecidos a essa altura.